E o São Paulo tem 2 meses de direitos de imagem atrasados. Vídeo de hoje fala sobre o perigo de o Tricolor perder jogadores de graça por conta da inadimplência. Fala aí, pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal. Vou insistir para você apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Informação trazida pelo meu amigo Eduardo Afonso dá conta de que o Tricolor tem problemas com o seu elenco. Há alguns casos de atletas que têm até 3 meses sem receber. Julho, agosto e setembro com direitos de imagem abertos. Só é importante registrar que há jurisprudência para casos de inadimplência de 3 meses que se transformam em processos na justiça com rescisão de contrato de forma unilateral. Ou seja, se esses poucos jogadores que têm 3 meses de imagem a receber quiserem ir à justiça, eles podem conseguir a rescisão dos seus contratos com o São Paulo. A maioria dos casos no Tricolor são de 2 meses de direitos de imagem atrasados. Antes de gravar esse vídeo, eu procurei uma pessoa do São Paulo para entender a situação. O Tricolor entende que, por ter comunicado aos atletas a dificuldade com o fluxo de caixa, isso nem se trata de um atraso. Faz parte de um cronograma de novas datas que serão quitadas até o fim do ano. Até por isso o São Paulo se diz bem tranquilo em relação à possibilidade de perder jogadores na justiça. O São Paulo afirma que essa possibilidade está completamente descartada. Já havia contado para vocês no último sábado sobre a intenção do presidente Júlio Casares em aumentar o prêmio em caso de classificação para a Libertadores da América via Campeonato Brasileiro. Essa também é uma outra medida para tentar garantir um pouco mais de conforto aos jogadores que têm sido parceiros em relação a esses atrasos. Só para completar, em relação a Júlio Casares, presidente do Tricolor promete passar da expediente todos os próximos dias na Barra Funda. Pelo menos até que os resultados reapareçam. O time perdeu 7 dos últimos 8 jogos. A grande verdade é que do portão para fora a gestão Casares acabou. Ele vai ter 1 ano ainda pela frente, porque a eleição é só em 2026. E como é que tá a eleição para 2026? As principais joias já foram vendidas. O time é um time envelhecido. São Paulo não vai ter dinheiro para reformular o grupo. Acho pouco provável também que, diante de tantas situações, o Crespo permaneça. Tem a questão do FIDIC. Então, o que tá ruim pode piorar. O Mike que entrou ontem é o próximo, né? É mais um para ser vendido? Para ser vendido, mas assim, esse aí, se o Henrique Carmo foi vendido por menos de 10 milhões de dólares, o Mike, 2 pastéis. Nossa, jogador que o Crespo falou sobre ele na coletiva, disse que um jogador que teve um problema, segundo ele, inacreditável, teve que voltar para o sub-20 para retomar o nível de jogo e agora se reapresenta ao profissional. Ainda na linha do Ivan, sobre a desorganização e o momento do São Paulo, acho que o São Paulo mergulhou muito na reclamação pós-clássico contra o Palmeiras. A reclamação era justa, mas não conseguiu virar essa página. E já se passaram vários jogos e o São Paulo fica remoendo isso ainda. Chega, o clássico com o Palmeiras já foi. O São Paulo precisa somar pontos dentro do Campeonato Brasileiro. O São Paulo perdeu 7 em 8 nos últimos 8 e tomou 8 gols nos últimos 3 jogos. O São Paulo só tem uma vitória nesse recorte de 8 jogos, que é sobre o Fortaleza, numa circunstância super adversa. Antes do Clássico, foi um jogo antes do Clássico contra o Fortaleza, né? O Rigoni foi expulso. Com 20 minutos de jogo, né? Quando a gente pensa no São Paulo, estamos na 29ª rodada, ainda tem aí 9 rodadas para o final. É um desrespeito gigantesco com o torcedor do São Paulo. E o Drago, não estou criticando o Drago, não. O que o Drago traz é a informação do ponto de vista do momento. Você já tem um ano praticamente acabado, um treinador que tudo indica não vai seguir, uma diretoria natimorta para o próximo ano. Não é que tudo... o discurso é de inconformismo. O discurso mudou do Crespo de um jogo para o outro. Sim. O discurso pós-derrota para o Grêmio era de conformismo, do tipo, putz, o que eu vou fazer aqui? Ele falou sobre situações inacreditáveis. O de ontem já foi um discurso um pouco mais diferente, foi um discurso mais enérgico. O que fez ele mudar esse discurso? As circunstâncias do jogo em si ou coisas internas? Toque. Talvez ele falou, escuta, cara, não dá para jogar a toalha, jogou a toalha depois do jogo contra o Grêmio. Porque se a gente for analisar, o Crespo também teve falas diferentes em momentos diferentes. Contra o Flamengo, por exemplo, não dá para brigar com um time desse. Ele também precisa achar soluções. Ele não muda o esquema.
Não, mas ele não muda o ontem ele esquema. fez algo mais no sistema defensivo, pelo menos ele foi mais coerente. Ele mudou vários jogadores. A verdade é que hoje o São Paulo tem o Rafael. O São Paulo só não foi goleado pelo Grêmio, só não foi goleado pelo Mirassol, porque o Rafael trabalhou. E o Rafael trabalha desde que ele chegou no São Paulo. Estoura tudo nele. Rafael é um goleiro confiável, certo? E o Marcos Antônio no meio campo. E ontem jogou mais avançado. Jogou um pouquinho mais avançado. E assim, é o único jogador lúcido, porque o Lucas voltou e ontem foi titular, depois de muito tempo, e ele não causou nenhum impacto. Desde que ele voltou, ele não consegue Ele não consegue, ele nem não consegue. entrando, nem... Me surpreendeu a escalação dele como titular ontem, o Luciano no banco de reservas, né? O Tapia virou o xodó do Crespo, né? É um jogador de fato muito voluntarioso e tal, mas que carece de uma qualidade para decidir jogos, aquela coisa toda. Não dá para esperar que o Tapia vai tirar um coelho da cartola. Mas acho que o Crespo virou meio passageiro nessa história aí, cara. Tudo bem, a partir do momento em que ele aceita e faz com que o São Paulo melhore, o torcedor fala, caramba, dá para tirar alguma coisa daqui. Eu acho que o São Paulo real, nas condições dentro e fora do campo hoje, é isso aí, cara. Não, a questão é claramente de postura. É postura. O São Paulo é um time abatido dentro do campo. E aí pode ser 4-4-2, 3-5-2, 3-4-3, 4-3-3, tanto faz. Você vê que vai mais além? Com essa vai além do postura, campo. você vai tomar um gol por... Não, Você vê, claro que não ontem, se resume ao campo. você vê mas o São ontem. Paulo dentro de campo é um time abatido, sem alma. Não tem nada ali. Não tem nada. Ele é um meteu, time à deriva. Ele meteu o Ferrarese no lugar do Sabino. Isso, Ele jogou o Alan meteu, Franco pro lado esquerdo. Ele meteu o Mike no lugar do Mailton. Ele meteu o Enzo, já que o Wendel se machucou. Ele voltou com o Pablo Maia, ele voltou com o Bobadilha e ele botou o Lucas. Ou seja, de o 10... Alisson no segundo tempo. Exato, mas de 10 jogadores de linha que iniciaram contra o Grêmio, ele trocou 6. Mas não dava para ficar com aquele time. Eu concordo, ele está Partida contra o tentando. Grêmio foi um desastre. Foi tipo essa aí. Exato. Mas não é preocupante quando você tem que mexer em 6 peças? O aspecto, por mais que você treine isso, não é difícil do ponto de vista coletivo você também exigir uma certa regularidade? São caras acostumados a jogar no time principal. Pablo Maia, Bobadilha, Enzo, Mas Lucas. ontem fizeram uma atuação vexatória. Mas o São Paulo tem somado. São 7 jogos derrotas em 8 vexatórios. jogos. O jogo contra o Grêmio não dava. A gente o falou Crespo tanto- repete o time que entrou em campo contra o Grêmio, até porque não dava de início, porque o Anderson saiu machucado, mas na boa. Aí era para falar, bom, se ele jogou a toalha com aquele time e repete o time, o que ele está fazendo? Jogando a toalha 2 vezes. Não dava O São pra- Paulo faz um jogo pífio contra a LDU, depois ele perde para o Ceará. Acho que ele perde perde para o pro Ceará em casa. O Ceará 1x0, certo? jogo da ressaca. Depois numa ele vai segunda-feira. enfrentar o Fortaleza, fora de casa. O Fortaleza é no meio de semana. Isso. Enfim, ele vai enfrentar o Fortaleza, aí Aí ele depois ganha. o Palmeiras. Aí ele vai encarar o Palmeiras. Isso. Ali ele já estava dando mostras de que realmente a situação tá difícil. Porque assim, a gente ficou falando muito sobre os erros de arbitragem, mas o Palmeiras faz 3 gols na casa do adversário, sendo que o São Paulo tá com a moral lá em cima, porque ele tá ganhando o jogo de 2-0 em casa. Sim. O Palmeiras faz 3 gols em 19 minutos aproximadamente, sendo que logo depois do primeiro gol do Palmeiras, com as alterações, todo mundo viu o Palmeiras melhor no jogo, tava na cara que o Palmeiras ia colocar o São Paulo nas cordas. Por isso cima que eu do que acho que falou o Léo. não é por acaso que o São Paulo foi derrotado pelo Palmeiras no Morumbi e depois o time Desmoronou. morreu. Acabou. Em cima do que falou o Léo, eu vou pedir licença para usar um comentário que eu vi mais cedo do Arnaldo. E eu concordo com vocês dois. O jogo contra o Palmeiras foi o tiro de misericórdia num time que já estava cambaleante. Ali o São Paulo morreu. Um time cambaleante por causa da eliminação na Libertadores. Não achei que foi vexatório, eu discordo de você. Não acho que foi eliminação vexatória. Eu acho que o São Paulo não jogou mal. Os 2 jogos. Eu acho que o São Paulo criou oportunidades para sair vencedor do confronto. Um resultado horrível, mas não vexame foi ontem, vexame foi contra o Grêmio, eu classifico dessa forma. Mas aí o jogo contra o Palmeiras, da forma como foi, é o tiro de misericórdia. Aquele cara que está tentando caminhar ali, aí você fala, mas daqui não sai mais nada. Você está olhando para mim com uma cara meio esquisita. Eu acho que o São Paulo enfrentar um time fraco como a LDU e simplesmente perder os 2 jogos,
Mas é que teve 8 grandes. Só o Luciano teve 8 grandes chances, né? Mas, Se ele tivesse Ivan, concluído melhor, o São Paulo tinha avançado. Você não pode parar. Mas assim, existem derrotas e derrotas. Se é que. No frigir dos ovos é tudo a mesma coisa, né? Mas você perder como. Pô, aconteceu diante da LDU. Caramba, com o Luciano perdendo gol pra caramba, criando oportunidade. 20 finalizações contra 4 da LDU no Morumbi. É justo. Você olha e fala, pô, isso pertence ao futebol. Perder como perdeu pro Grêmio e pro Mirassol... E, assim, e os problemas são recorrentes, né? Mais uma vez a gente está falando sobre um departamento médico cheio, jogadores que não ficam à disposição. O Crespo sofreu com isso na primeira passagem, o Zubeldia declinou quando ele começou a perder um jogador atrás do outro, o Rogério Ceni sofreu com isso. São sempre os mesmos problemas, ninguém ataca nada. Cara, é um fim de feira. De novo, antes da gente ir para o intervalo, tem alguma projeção de algum trabalho de oposição, alguma coisa do tipo? Oposição no São Paulo? Quer dizer, a oposição agora, ela está tentando se organizar de alguma forma, porque ela não lançou um candidato na última eleição. O Conselho não permite, assim, o Estatuto do São Paulo deixou o clube mais antidemocrático, as manobras estatutárias que foram realizadas. Então, assim, a oposição hoje não tem força no clube para tentar algo diferente. Olha só o que tá rolando. O São Paulo ele perdeu pro Mirassol e isso não vai ficar assim, tá? O presidente Júlio Casares ele toma medidas de mudança no time do Tricolor. Qual que é a primeira delas? Ele encosta ali no técnico Crespo e ele já pede uma reunião com o elenco do São Paulo e comissão técnica também. Aí você fala, peraí, mas tá rolando então uma reunião interna? Exatamente. O Casares, ele começa a trabalhar lá de Cotia, ele vai trabalhar por ali. Ele não vai trabalhar mais no escritório dele, sei lá, no Morumbi, ele vai trabalhar de Cotia, onde é o CT de treinamento, onde o São Paulo treina, é onde o Casares vai trabalhar, para ficar perto do elenco. E aí não tem o Carlos Belmonte indo junto com o presidente Júlio Casares. Quem vai é um tal de Carlo Magno, que é um cara que tá ali dentro, dizem que é mó cobrão ali dentro, que pá, e ele deve ser o próximo diretor de futebol de São Paulo. Talvez, se não for o diretor, é porque o Casares deve nomear, não nomear que fala, apoiar a próxima candidatura para presidente e deve ser esse Carlo Magno aí. E o que pega é que o São Paulo ele está realmente numa briga política. O Casares ele fala que tudo que for extracampo, política, campanha e tal, ele não quer saber, ele quer agora mexer com futebol. Não dá pra acreditar muito, mas pelo menos o Casares indo lá pra Cotia, pra Barra Funda, indo com o CT de treinamento com o Crespo e não indo com o Belmonte, mostra que Belmonte deve ser desligado do cargo aí de diretor de futebol. Ele deve ser demitido, se bobear, ainda essa semana aqui. O São Paulo ele não deve aguentar mais uma derrota para o Bahia, que é o próximo jogo. O São Paulo não aguentando, técnico Hernan Crespo e também Belmonte devem cair no time do São Paulo. Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal de notícias de São Paulo Futebol Clube. Sejam muito bem-vindos, fiquem à vontade. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, que aqui todo dia tem notícias do São Paulo. Tamo junto, vou ficando por aqui. Um forte abraço, até a próxima. Fui!